organismos que fazem respiração celular. Ele está diretamente relacionado à hemoglobina no sangue. E ele faz com que não consiga acontecer o transporte de oxigênio até os tecidos. E aí, por conta disso, ele é caracterizado como uma substância extremamente hematotóxica, um intoxicante do sangue, né? E isso acaba causando a morte de maneira muito rápida por conta da quantidade de células que a gente tem, que esse ancioneto vai se ligando cada vez mais rápido por conta da circulação sanguínea, tá? Então, esse é um dos exemplos aí de inibidores enzimáticos irreversíveis. Mas não para por aí. Existem mais inibidores enzimáticos, que são os inibidores utilizados em inseticidas de organofosforados. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O que são esses inseticidas? São inseticidas que utilizam a acetilcolinesterase, que é um neurotransmissor da acetilcolina. O principal mecanismo de ação desses inseticidas é porque essa acetilcolinesterase é responsável por metabolizar o neurotransmissor da acetilcolina. Sem acetilcolina, a gente não tem transmissão de um neurônio para o outro, ou seja, a gente não tem o nosso neurotransmissor indispensável para que os neurônios façam sinapse. E aí, por conta desses compostos que a gente chama de compostos organofosforados ou clorados também, né? Eles fazem uma reação com esse substrato serino-enzima, formando um complexo irreversível, e aí não permite que o processo aconteça de maneira correta aí de transmissão dos neurotransmissores. Qual é a consequência disso? Acontece um acúmulo, uma bioacumulação de acetilcolina, e esse impulso nervoso fica contínuo e acaba causando uma asfixia neuronal. E aí esse organismo acaba morrendo. Então, essa é a função, a fisiopatologia desses organofosforados, que nada mais é do que inibidores enzimáticos, tá? Bloqueando aí a sinapse neuronal, fazendo com que esse processo aconteça de maneira errada. Vamos falar um pouquinho agora sobre os carboidratos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Michele? Não? Tá bom. Então, vamos seguir. Os carboidratos também, como eu falei anteriormente, são chamados de hidratos de carbono, né? São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. São caracterizados como a biomolécula, que é a principal fonte de energia da célula. A primeira coisa que a nossa célula utiliza para produzir energia é a degradação oxidativa dos carboidratos, é a glicose, é a unidade principal básica que a célula utiliza para produzir ATP, né, para produzir a nossa energia química. Eles também fazem parte da estrutura das membranas das células e também da matriz extracelular. Então, eles são extremamente importantes para a formação do glicocálice. Depois a gente vai ver mais adiante o glicocálice, né, que é eu chamo que é a parte fofoqueira da célula, onde a gente tem aí carboidratos inseridos na membrana, funcionando como moléculas que auxiliam no processo de sinalização celular, tá? Então, eles são extremamente importantes na sinalização celular. Eles podem ser classificados dependendo do seu tamanho, ou seja, da quantidade de sacarídeos que eles têm. Então, o primeiro deles, a classificação é de monossacarídeos, que são os açúcares mais simples. Eles podem ser formados, dependendo da quantidade de carbono, em trioses, tetroses, pentoses e hexoses, né? 3, 4, 5 ou 6. Eles também são formados, são açúcares extremamente importantes, porque fazem parte da formação dos nossos nucleotídeos, do nosso DNA e do nosso RNA, que é o açúcar ribose e o açúcar desoxirribose, que é uma molécula formada por 5 carbonos. Tem também a xilose, que é extremamente importante como uma das constituintes das glicoproteínas. A glicose, que é extremamente importante na função energética, para a produção de energia. E outras hexoses, como galactose, manose, frutose, fucose e vários outros exemplos que a gente vai ver lá mais para frente na disciplina de bioquímica, tá? Quando a gente fala em disacarídeos, a gente já tem aí a união de mais de um monossacarídeo, então são disacarídeos. E pode ter a união aí, a ligação de 2 hexoses, que são 2 moléculas formadas por 6 carbonos cada uma, né? Quando a gente tem a união de 2 monossacarídeos, que a gente tem a formação de um disacarídeo,
a gente vai ter aquela mesma ligação que a gente falou lá na aula de proteína, só que lá o nome era ligação peptídica, porque ligava dois peptídeos. Aqui o nome é ligação O-glicosídica. Por que é O? Porque quando une os dois monossacarídeos, a gente fica com só um oxigêniozinho ali no meio, ó. Não sei se vocês estão enxergando. E aí, O vem desse oxigênio e glicosídica, porque está unindo dois glicídios, né? Que também é um outro nome que a gente dá para os carboidratos. Então, quando a gente une dois monossacarídeos, essa ligação se chama ligação O-glicosídica, tá? Como, por exemplo, aqui no caso da lactose, que une uma glicose com uma galactose. E uma outra coisa interessante dos carboidratos, que é uma forma que a gente tem de identificar os carboidratos, é que eles são sempre na proporção de 1 para 2 para 1. Então, vejam que eu tenho aqui 12, 22, 11, né? Que é essa proporcionalidade que está aqui nessa estrutura química aqui, certo? Então, a proporcionalidade sempre vai ser de aproximadamente 1 para 2 para 1. Então, os carbonos sempre vão ter um valor X, os hidrogênios vão ter um valor 2x e o oxigênio vai ter um outro valor X, tá? Que é a quantidade de carbonos que a gente tem, quantidade de hidrogênios que a gente tem e quantidade de oxigênios que a gente tem. Isso é a forma que a gente tem de identificar um carboidrato. Além disso, a gente tem outras duas classificações, que são os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Os oligossacarídeos, eles são caracterizados como moléculas que podem ter de 8 a 20 grupamentos carbônicos, né? São típicos dos glicolipídios e das glicoproteínas, que nada mais são do que lipídios acoplados a carboidratos, os glicolipídios, e as glicoproteínas, que são glicídios, carboidratos, acoplados a proteínas. Eles são extremamente importantes, porque eles fazem parte lá do nosso glicocálice da célula também, tá? Que é a região fofoqueira, a região extremamente importante para o processo de sinalização celular, tá? E os polissacarídeos são os sacarídeos maiores, são aqueles formados por mais de 20 unidades, mais de 20 monômeros, né? Então, é a combinação de várias moléculas de hexoses, por exemplo, né? E aí, por conta disso, a união dessas várias moléculas de carboidratos, de monômeros, acaba perdendo uma certa quantidade de moléculas de água, porque quando une um monossacarídeo no outro, perde uma molécula de água, tá? O exemplo típico de polissacarídeo é o amido, que é a principal reserva energética dos vegetais, o glicogênio, que é a principal reserva energética dos animais, e a celulose, que é o principal componente estrutural da parede celular dos vegetais. Todos esses três, tanto o amido, quanto o glicogênio, quanto a celulose, nada mais é do que a união de várias moléculas de glicose, certo? Com uma pequena diferencinha lá na sua ligação beta e alfa, que a gente vai ver também depois lá na nossa disciplina de bioquímica, certo? Mas esse é importante para a gente saber agora os exemplos de polissacarídeos e a diferença entre eles, com relação à função que eles desempenham nas células animais e células vegetais. Passando agora para a penúltima parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, né? Então, o que são os ácidos nucleicos? É a união de vários polímeros lineares, ou seja, em linha, um do ladinho do outro, de nucleotídeos. Esses vários polímeros de nucleotídeos se unem para formar os ácidos nucleicos. Essa ligação acontece a partir da ligação que a gente chama de fosfodiéster, porque é um fósforo que se une à molécula éster, formando aí uma linha linear que se liga no fosfato do carbono 5 à hidroxila do carbono 3 da próxima molécula de carboidrato, que a gente chama de pentose, tá? Então, esse processo, ele acontece de maneira linear, mas o nucleotídeo, ele é composto por 3 outras subunidades. Então, um nucleotídeo, ele é composto por um grupamento fosfato, que se liga a um açúcar, que é a nossa pentose, formada aí por 5 carbonos, e a uma base nitrogenada. Esse exemplo aqui mostra uma base nitrogenada formada por 2 cadeias, tá? Essa base nitrogenada aqui pode ser uma adenina, e aí a gente usa a letra A para representar a adenina, uma guanina, que é representada pela letra G,
uma citosina, que é representada pela letra C, uma timina, que é representada pela letra T, e uma uracila, que é representada pela letra U. Então, todo nucleotídeo tem uma base nitrogenada, que pode ser qualquer uma dessas 5 bases que eu acabei de falar para vocês, tá? E além de base, ele vai ter sempre um grupamento fosfato e uma pentose, que é um açúcar. No DNA, a gente vai ter o desoxirribose, peraí que eu estou pensando aqui, quero falar para vocês, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Aqui, eu tenho que fazer só uma coisa, só que nem homem, não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem aqui? Uma desoxirribose e uma ribose, tá? A ribose é o açúcar do RNA e a desoxirribose é o açúcar do DNA. A gente chama elas de pentose. Então, lá no nosso nucleotídeo, a gente pode ter aqui, onde diz açúcar, tanto uma ribose quanto uma desoxirribose. Se eu tiver uma ribose, esse nucleotídeo vai fazer parte do meu RNA. Se eu tiver uma desoxirribose, o meu nucleotídeo está fazendo parte do meu DNA, tá bom? Isso é uma das diferenças entre o DNA e o RNA. Mas as bases nitrogenadas podem ser diferentes. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre essas diferenças depois, tá? Dentro dessas bases nitrogenadas, a gente divide elas em 2 grandes grupos: as purinas e as pirimidinas. Vejam que aqui nessa figura do livro mostra os nucleotídeos com um grupamento fosfato, com um açúcar, aqui nesse caso está mostrando uma desoxirribose, e com uma base nitrogenada. As purinas são bases nitrogenadas formadas por 2 anéis benzênicos, ou 2 anéis aromáticos, como vocês quiserem chamar, tá? Aqui nós temos uma adenina, que é representada pela letra A, e temos aqui uma guanina, representada pela letra G. As duas têm 2 anéis, tá? Então, elas são chamadas de purinas. As pirimidinas só tem um anel. Ó, só tem um anel. Aqui nós temos a citosina, representada pela letra C, e aqui nós temos a timina, representada pela letra T, tá? Depois a gente vai ver que a uracila, eu acho que não está aqui no slide, não tem. A uracila também é uma pirimidina e ela é muito parecida com a timina, modificando só uma estrutura química aqui embaixo, só uma moléculazinha aqui embaixo, tá? Um composto químico. E aí ela também é uma uracila, é uma pirimidina, e ela está presente somente no RNA, tá? No DNA a gente tem somente timina. E no RNA, a gente tem somente uracila, tá? Então, basicamente, a gente tem essas 2 classes de bases nitrogenadas, baseado na sua estrutura química. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a união desses nucleotídeos, ó, formados por uma base nitrogenada, por um grupamento fosfato e por um açúcar, a gente tem a formação do nosso DNA ou do nosso RNA, tá bom? Então, vários nucleotídeos unidos formam o nosso DNA e o nosso RNA, que são os nossos ácidos nucleicos. E aí, nós temos aí uma outra diferença desse DNA e do RNA, que é o quê? O tipo de cadeia. Então, a gente já viu que o que diferencia o DNA do RNA é o açúcar. Ó, o DNA tem desoxirribose, por isso o nome DNA, porque é desoxirribose, né? Na verdade, é um termo em inglês, DNA, mas que não vem ao caso a gente falar agora. E o RNA é a ribose. Aqui também está escrito de uma forma diferente, acho que é em espanhol, se não me falha a memória, desse exemplo desse livro aqui. Mas o que é importante a gente saber é que a ribose vem do RNA e a desoxirribose é o açúcar do nosso DNA. A segunda característica, a segunda diferença entre o DNA e o RNA é na base nitrogenada. O nosso DNA só tem timina e o nosso RNA só tem uracila. O que está puxando uma coisa lá para um lado? Deixa eu ver se volta aqui.
quero que tenha esse risco aqui para não confundir vocês. Aqui. Então, a nossa timina só vai ter no nosso DNA e a nossa uracila só vai ter no nosso RNA, tá? Uma outra característica desse DNA e desse RNA é que o nosso DNA, ele é fita dupla. Ele se complementa um lado com o outro. As nossas bases nitrogenadas se ligam umas com as outras, elas são complementares. A adenina só se liga com a timina, a citosina só se liga com a guanina, e a complementariedade dessas bases, ela é indispensável para que a gente mantenha íntegro o nosso código genético, certo? Então, quando a gente faz a leitura do nosso código genético, ou seja, quando a gente sequencia o nosso DNA, a gente sequencia a ordem cronológica de aparecimento ao longo do nosso genoma dessas bases nitrogenadas, que é o que dá as características para todas as nossas funções, para tudo que a gente é, para tudo que os seres vivos apresentam, tá? Porque todos os seres vivos têm esse DNA e esse RNA. E o nosso DNA, então, ele é fita dupla e ele se complementa, ele é complementar a fita de um lado com a fita de DNA do outro. Então, eles se complementam. E é por isso que as nossas purinas e pirimidinas, elas são extremamente encaixadas de maneira perfeita. Por quê? Porque eu tenho uma purina, como, por exemplo, a adenina, que só vai se ligar com uma pirimidina, que é a nossa timina. E uma outra purina, que é a guanina, que só vai se ligar com uma pirimidina, que é a citosina. Eu nunca vou ter uma purina se ligando com outra purina, porque quimicamente elas são iguais e não se encaixam. Então, elas precisam se complementar, fazer um encaixe químico perfeito das suas estruturas químicas. Então, por isso que eu sempre vou ter uma purina se ligando com uma pirimidina, ou ao contrário, uma pirimidina se ligando com uma purina, porque elas precisam ser complementares. Mas, professora, e as mutações genéticas? As mutações genéticas é quando acontece a ligação de uma purina com outra purina, ou uma pirimidina com outra pirimidina. Isso pode acontecer? Pode, e mutação genética acontece. Se mutação genética não acontecesse, a gente não teria um processo evolutivo. Então, é extremamente importante que ocorra mutações genéticas. Agora, quando a gente tem um aumento exacerbado de mutações genéticas, a gente pode ter um problema, né? Então, a gente precisa ter mutação para que a gente tenha evolução, para que o processo evolutivo aconteça, para que a gente tenha melhoramento genético, para que a gente tenha um aumento da funcionalidade para algumas determinadas características, né? Mas tudo de maneira que mantenha a funcionalidade daquele produto gênico que a gente tem lá no interior das nossas células a partir do nosso DNA, tá? Então, por isso que é importante. Outra característica que a gente precisa pontuar aqui é que o nosso RNA, ele é fita simples. Então, diferente do DNA, ele não é fita dupla. Ele não tem uma fita complementar. Então, a gente diz que o DNA é fita dupla e o RNA é fita simples, tá? A gente vai ver depois, quando a gente falar do processo de transcrição genética, que a gente tem o nosso DNA fita dupla, que ele se abre, ou seja, essa fita dupla aqui, ele se abre, e ele vai ser transcrito em RNA. Esse RNA que acabou de ser transcrito, ele vai lá para o ribossomo, lá para o citoplasma da célula, e ele é lido, ele é traduzido em proteína, tá? Isso a gente vai ver com mais calma depois. Então, para resumir essa partezinha aqui, é importante que a gente saiba as três principais diferenças entre o DNA e entre o RNA. Então, vamos lá, vamos pontuar as três principais diferenças entre eles. A principal diferença, as três principais diferenças, vamos começar. Primeiro, pela estrutura do nosso açúcar, né? Então, o açúcar do DNA, o açúcar do meu DNA é a desoxirribose e o açúcar do meu RNA é a ribose. Primeira diferença. Segunda diferença, o meu DNA é fita dupla e o meu RNA é fita simples.
Terceira diferença, o meu DNA tem timina e o meu RNA tem uracila. Ok? Então, essas aí são as três principais diferenças entre os nossos ácidos nucleicos. Aqui tem mais algumas características importantes, né? Então, vamos lá fazer as comparações. DNA tem desoxirribose, RNA, ribose. Bases, que também são chamadas de bases purínicas ou pirimidínicas, né? Bases púricas, adenina e guanina no DNA, RNA também, tem guanina e adenina. DNA tem citosina e timina, mas o RNA tem citosina e uracila. O DNA é cadeia dupla, o RNA é cadeia simples. Enzima hidrolítica, o DNA, ele pode ser quebrado por DNases, que são desoxirribonucleases, e o RNA pode ser quebrado por ribonucleases, que são as RNases, tá? E aí degradam os nossos ácidos nucleicos. O DNA tem uma origem replicativa e o RNA tem uma origem de transcrição, que a gente vai ver isso com mais calma lá no módulo 3. A enzima que sintetiza o DNA é a DNA polimerase e a do RNA é a RNA polimerase. Qual é a função do DNA? Transmitir informação genética. Qual é a função do RNA? Realizar a síntese de proteínas a partir da informação genética do DNA. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida?